Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Heiler, sou doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e sou pesquisador do INANA, que é o núcleo de pesquisa sobre gêneros, feminismo, diferenças e masculinidades da PUC de São Paulo. E a convite do UOL EdTech eu vim aqui falar sobre bullying, né? Esse tema tão falado, mas tantas vezes muito mal falado e muito mal explicado. Então eu vou apresentar para vocês o percurso que eu farei para tratar do bullying, né? Primeiramente, é preciso entender o que é o bullying, né? Porque muitas vezes as pessoas igualam o bullying à violência, né, cotidiana, né, entre garotos, entre garotas, mas não. O bullying tem uma marca própria. Por quê? E que marca é essa, né? O bullying parte da humilhação, da difamação, a partir da diferença entre os jovens, né? Então, você tem a diferença estética, aquele aluno, né, que está acima do peso. Você tem a diferença de raça, né? Então você tem ali um bullying racista contra um colega negro, contra o indígena. Você tem o bullying pela identidade de gênero, né? Contra meninos e meninas que não correspondem aos papéis de gênero que a sociedade considera, né, adequado a garotos e garotas. E por fim você tem o bullying, que é um dos principais e mais graves, né, nos dias atuais no Brasil, que é o bullying homofóbico e transfóbico, né? E eu particularmente, né, não só eu, como o nosso núcleo de pesquisa, nós consideramos o bullying homofóbico, ele é o mais perverso de todos, né? E por que o bullying homofóbico ele é o mais perverso? Porque, diferente daquele estudante que está ganhando apelidos porque usa um óculos de um jeito, ou porque ele está acima do peso, o estudante, a estudante, né, que é chamado de gay ou de lésbica, né, pelos seus colegas, ele muitas vezes ainda não entendeu, né, se ele é ou não homossexual, ele não sabe direito o que é ser gay, o que é ser lésbica, e ele não pode chegar em casa e falar para os pais, olha, estou sofrendo uma perseguição, estou sendo humilhado cotidianamente na escola por conta, no caso do garoto, ser afeminado, ou no caso da garota, ser masculinizada, né? Para nós ficarmos em dois exemplos clássicos, né? O que acontece é que esse bullying homofóbico, ele acarreta muitas vezes na depressão e no pior dos casos, né, no suicídio. Na última pesquisa que nós tivemos, né, sobre suicídio entre jovens de 10 a 16 anos, o que explodiu é o suicídio entre jovens que são vítimas de bullying homofóbico e jovens do bullying racista, né, principalmente entre garotos. Daí então, que quando nós vamos falar do bullying e do bullying homofóbico, é preciso também falar da masculinidade dos garotos, né? Isso é uma outra questão que nos leva para um outro problema, né, que é um grande tabu ainda no Brasil, em todos os níveis da educação, seja no ensino médio, no fundamental, até mesmo na graduação, que é a questão de nós debatermos as sexualidades e as diferenças em sala de aula, né? Nós temos um grande problema, e como nós não debatemos, e como você tem um problema que começa ali na formação dos educadores, dos pedagogos, né, pois isso é um problema. Isso é uma questão que a gente recebe muito no nosso núcleo de pesquisa, que são educadores, diretores, professores, que não tiveram na sua formação a questão de identidade de gênero, orientação sexual, como lidar com aquele jovem que começa a se revelar, por exemplo, um transexual, né, tanto para a questão do masculino quanto para o feminino. Você não tem preparo algum sobre isso. E em muitos casos você tem uma orientação, né, da direção, da faculdade ou das escolas de não poder fazer esse debate. E quando faz, você faz pela via equivocada, que é convocar os pais e dizer que o filho tem um problema, né? Você então se vai juntando, vira uma bola de neve de problemas, né? O bullying ele não é tratado, isso é transformado num problema externo à escola, né? Quando na verdade deve ser cuidado dentro da escola, né? Conversando com todos os alunos, né? Então esse é um segundo aspecto que eu acho que nós temos que usar para pensar o bullying e a escola, que é assim, o bullying ele é um produto da sociedade, né? Sendo o bullying está muito ligado ao discurso de, por exemplo, de misoginia dos garotos com as garotas, né? Aonde que esses garotos aprendem a ter ódio pela colega menina, né? Aonde que os garotos aprendem que isso é coisa de menino, portanto as meninas não podem participar? Por exemplo, na hora de montar o time de futebol, né? Você tem um problema de não montar time misto, então você segrega
garotos e garotas, né? Então você vai criando esse tipo de divisão entre eles, você vai criando mesmo uma fronteira entre os garotos e as garotas. E por que isso é um problema social? Porque essa fronteira do mundo masculino e feminino vai acompanhar essas crianças, depois adolescentes e depois adultos, né, na faculdade, no mundo do trabalho, né? Se nós pensarmos a divisão de gênero no mundo do trabalho, né? Então eu acho que é preciso que sempre que nós vamos pensar o bullying, esse problema dos estudantes, né, da infância até a adolescência, vamos pensar dos 10 aos 16 anos, que é quando na média eles concluem, né, a escola, ele é um problema da sociedade, né? Ele é um problema de todos, né? Então ele não pode ser tratado como um problema à parte, a violência escolar, né? Mas que violência é essa, né? Então acho que esse é um dos aspectos que nós temos tratado, né, sobre o bullying, né? E aí voltando a essa coisa dos papéis de gênero, né? Qual o problema, né? Nós temos uma questão dos papéis de gênero que é uma ortodoxia, né? E o que seria uma ortodoxia? É algo que não é discutido e que não é permitido aí por várias esferas, seja dos governos locais, seja da direção da escola, que é não poder, por exemplo, flexibilizar aquilo que é entendido como coisa de garoto e coisa de garota. E as escolas não debatem, né, sobre isso, né? Por exemplo, em 2016 nós tivemos um debate nacional no Brasil sobre os planos estaduais e planos municipais de educação, né? E qual foi o grande debate em torno desses planos? A presença, né, no plano curricular das escolas da palavra gênero, né? E que, infelizmente, nós perdemos essa disputa. Você teve um lobby do conservadorismo geral, né, de vários setores que acham que a escola não é um lugar adequado para se discutir questões de gênero, né? E, ou seja, esses problemas, eles permanecem, eles continuam, né? Então o bullying homofóbico e o bullying misógino, ele continua promovendo uma série de questões. Eu falei um pouco, né, de que o bullying homofóbico ele pode produzir suicídio, mas ele produz outra questão que é a evasão escolar, né? Por exemplo, nós temos um problema muito grave também com os alunos e alunas transexuais, né? Esse é um outro problema, então, que ele não se pode tocar nesse assunto, né? Geralmente, o diretor, o professor e o pedagogo, eles chamam os pais e falam, não, manda seu filho para o psicólogo, né? Você retira do âmbito educacional, né? Você exclui os colegas da sala de aula a entenderem o que é aquilo, né? Então, por isso que a gente fala que para combater o bullying, então, nós precisamos entender as diferenças numa sala de aula. Então, por isso a importância de falarmos de raça, né? Para combater o racismo na sala de aula, né, entre alunos brancos e negros, né? Nós temos uma questão no Brasil, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem muitas pessoas de vários países vizinhos, né? Bolívia, Equador, que migram para o Brasil. Isso é uma tradição de São Paulo, receber, então, tratar da diferença é também entender por que o meu colega fala espanhol e português e eu só falo português. As crianças não entendem isso. Isso pode virar piada. Entende como uma coisa ela pode começar de uma brincadeira e se tornar uma violência, né? É isso, é muito limítrofe, né, a brincadeira, porque a gente não pode criar brincadeiras entre eles e se tornar uma violência que vai deprimindo esse aluno, que vai querer mudar de escola, etc., né, como eu comentei com vocês, e pode levá-lo à depressão, ao isolamento, né? Isso nós temos muitos estudos sobre isso, né, o problema do não debate sobre as diferenças na sala de aula. E daí, essa é uma questão, como eu comentei, nós temos esse núcleo de pesquisa lá na PUC, né? E esse é um dos debates, né? Tanto é um debate que em 2017 nós produzimos esse livro, que é o Rosa, o Azul e as Mil Cores do Arco-Íris, né? É um título provocativo mesmo, né? Aliás, foi um título que previu o futuro, né? Porque nós temos um problema que o que é o papel de gênero, né? São as cores. Por exemplo, quando o senso comum acha que o azul é de menino e o rosa é de menina, né? E isso é uma coisa que nós precisamos também desconstruir com os estudantes, né? Desde a infância. Isso é outra coisa também, que é um tabu, né? Porque o bullying, ele não acontece só entre adolescentes, né? Ele vem desde da terceira, da quarta série, né? Entre as crianças, porque eles são educados desde jovem sobre esses papéis de gênero, né?
Então esse livro, quando nós fizemos esse livro, no caso sou eu, a professora Clara Cristina Garcia, que é a coordenadora, né, do nosso núcleo de pesquisa, foi ela que organizou esse trabalho. A ideia então era que fosse uma ferramenta para tratar dos gêneros, dos corpos e da sexualidade dentro da sala de aula. Porque historicamente nós temos sim uma pedagogia dos corpos presente na sala de aula. E isso, por exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa do meu mestrado, eu fui estudar a presença homossexual na televisão, desde os anos 60 até 2011, né? Mas para entender esse discurso, por que nos anos 60 era um discurso patológico, né? Qual que é a origem disso? Então daí eu fui até Getúlio Vargas. E aí eu encontrei vários materiais, principalmente aqueles voltados para a educação física. Como deveria ser a educação física para os garotos e como deveria ser a educação física para as garotas, né? Então você tem toda uma pedagogia que vai formatando essa ideia, por exemplo, do homem viril, né? Qual é o exemplo que esses garotos têm em casa e qual é o exemplo que eles levam para casa, né? Então é um menino forte. Então você começa uma história, né, da força dos garotos e da fragilidade das garotas, né? Isso é uma outra questão importante que nós não discutimos mais, né? Então você tinha sim uma pedagogia, né, do gênero e da sexualidade na sala de aula. Você teve durante toda a era Vargas, né, que permaneceu depois, mesmo com o fim da era Vargas. Então tinha lá um dos materiais mais absurdos, que era como que os garotos deveriam receber as garotas no primeiro dia de aula, né, tanto para apresentar a escola. Então esse garoto deveria pegar a menina pela mão e levar, porque essa menina é muito frágil, né? Isso parece um pouco antiquado, meio ultrapassado, mas não é, não. Isso até hoje está presente na ideia do que é ser um garoto e do que é ser uma garota. Então o que acontece, né? Aí voltando o bullying homofóbico, aquele garoto que não gosta de futebol, né? Que, por exemplo, ele prefere a arte, ou ele prefere a música, então ele já é tratado como mais feminino, né? Então isso também entra esse não debate, né, sobre as diferenças e o papel de gênero. Quem disse que o garoto que gosta, por exemplo, de balé, ele é naturalmente gay? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa também discutir com as crianças, né? E por que com as crianças, né, ali entre 8 e 9 anos? Porque senão eles vão reproduzir já na adolescência e depois dos 10, 12 anos não tem mais salvação, né? Porque ele já vai cristalizando essa ideia do que é ser um homem e o homem que a sociedade espera que ele seja, né? Você tem essa questão também, né? Tem um filme que a gente sempre usa em sala de aula, que é o Billy Elliot, que é a história de um garoto que mora no bairro operário, né, da Inglaterra. O pai tem uma tradição de todos lutarem boxe. Então ele obriga o menino a lutar boxe. E o menino, ao lado, acontece a aula de balé e o garoto acha aquilo incrível. E é um garoto que não é feminino, não é afeminado, ele gosta de futebol, porém ele acha o balé incrível. Né? Então o filme, de uma maneira muito interessante, ele quebra isso que nós chamamos de papel de gênero, esse estereótipo do gênero, né? Que o garoto, então, tem que ser aquela coisa tosca, máscula, né? Que se torna depois que é o que nós chamamos de masculinidade tóxica, né? Se nós vamos fazer uma historicidade da masculinidade tóxica, ela começa na infância, né? Que vai virar um agressor, um machista, né? Um homofóbico, né? Você tem uma explicação de como isso vai se cristalizando, né? Então você tem... E, por exemplo, nós tivemos um caso que ficou conhecido de uma escola que dizia ter uma pedagogia altamente moderna, só que era assim, para os garotos tinha karatê e para as meninas balé. Uma menina queria fazer karatê e não deixaram. Ah não, porque isso é atividade de garotos, isso faz 2 anos. Então isso é pra gente ver que começa lá atrás e permanece até hoje, por mais que não tenha. Então isso é um trabalho. Nós só vamos conseguir romper com esse ciclo de violência que começa na sala de aula, mas que depois ele vai ser reproduzido fora da sala de aula, né? Quando nós tratarmos na raiz. Né? E é isso que a gente chama, às vezes, do pensamento radical. Né? O pensamento radical é isso, é ir à raiz do problema. E a raiz do problema está na primeira etapa do ensino. E hoje o Brasil produz, nós temos muitos materiais incríveis, né? Infantis, que vão apresentar, por exemplo, as novas configurações familiares. Né? Isso é uma questão também, porque geralmente
as pessoas da educação que se colocam contra o debate sobre gênero e sexualidade na primeira etapa da educação, vocês querem perturbar a criança, a cabeça das crianças. Não! Nós temos contos, nós temos a história da princesa, né? Você tem uma série de livros que vão, então, de uma maneira muito delicada, que vão apresentar que o amor e a relação amorosa ela pode se dar de inúmeras maneiras, né? Inclusive heterossexual. Então é isso que precisa ser entendido. Nós vamos ampliar, quando a gente mostra isso para as crianças e adolescentes, a gente vai mostrar para eles então que existe uma série de configurações, né, de ser menino, de ser menina, né, que há meninos que querem ser meninas, que isso não é um problema, isso não é uma doença, isso não é algo fora do normal, né? Porque aí então a gente entra numa outra questão que é produzida pelo binarismo de gênero masculino, feminino, que o binarismo de gênero aí é um outro autor que eu trouxe aqui, para quem depois quiser ir pesquisar e ler, é o Paul Preciado, né? É um filósofo muito interessante que vai escrever um manifesto contrasexual e é um pioneiro, né, no século XXI desse debate sobre o rompimento com o binarismo de gênero, né? Nas várias esferas, na política pública, a educação das crianças, né? Porque o binarismo de gênero ele vai produzir isso, né? O Paul Preciado vai contar pra gente que é o normal e o anormal, né? O saudável e o patológico, né? E é isso que nós aprendemos em casa, né? É isso que nós aprendemos não só em casa como na televisão, né? Se nós formos fazer, por exemplo, um estudo da organização dos desenhos animados, né? A maioria deles, né? Eles ainda seguem rigidamente os papéis de gênero, né? Então é preciso também todo um trabalho com desenho animado, por exemplo. Você tem também uma produção de desenho animado interessantíssima, né? Então isso é um dos caminhos também para se romper com esse ciclo de violência que o bullying traz para a gente. E por que é importante, então, trazer esse trabalho, né, com as crianças e trabalhar com eles que não tem problema nenhum ter o coleguinha gay ou lésbica? Em 2010, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa chamada Homofobia no Brasil. E é uma pesquisa nacional e um dos dados mais terríveis que era mais de 40% dos jovens entrevistados não queriam ter um colega gay ou lésbica na sala de aula. Assim como mais, se não estiver enganado, mais de 60% de pais e mães não gostariam que tivesse na sala de aula lésbica, gay ou transexual. É um número muito alto, né? E o engraçado é que esses mesmos pais e mães que diziam isso, depois, numa outra pergunta, né? Porque daí os entrevistadores criaram umas armadilhas também, né? Que é para testar o nível de homofobia. Mas eu não tenho nada contra. Ok, você não tem nada contra, mas o que você ensina para o seu filho em casa? Quando você diz que não gostaria que tivesse, né? E o que essa criança reproduz na sala de aula, né? Por exemplo, já que eu citei o filme, tem uma série mais recente, que é Big Little Lies, que uma das histórias é uma mãe que tem um casal de gêmeos em casa e vai descobrir que o filho está enforcando as meninas na escola. E por que ele enforca? Porque ele achava que não tinha problema, porque o pai dele enforcava a mãe em casa, estrangulava, né? Então ele reproduzia o que ele via o pai, que é uma pessoa que ele tem como herói, como uma figura, né, heróica, né? Isso é muito importante. Então ele reproduzia essa cena, né? Porque as crianças, como estão aprendendo a ler, elas são muito, né, da imagem, né? Tem toda uma questão semiótica de como as crianças elas assimilam, né, a imagem, a vestimenta do pai e da mãe. É a primeira referência delas, né? Então isso é muito importante também, né? Então, outra questão, e aí sempre nós estamos falando de educação, né? Geralmente, quando alguém quer usar como exemplo, né, e aí de qualquer lado da educação, as pessoas remetem os países escandinavos, né? Por exemplo, a Finlândia, a Noruega, né? Tudo ali, os países nórdicos, como ali é incrível. Mas vamos pegar a Finlândia, que é o caso mais famoso, né? Na metade da década de 1980, o governo que assume toma como principal política a educação. Ele acredita que a transformação da sociedade se dará por meio da educação. Então eles vão construir um sistema público de educação que uma das primeiras questões incríveis será tão bom o sistema educacional que o privado se tornou com o tempo obsoleto.
Mesmo as famílias ricas deixam de procurar o sistema privado, ele foi desaparecendo da Finlândia. E como que eles vão romper com a violência estudantil dentro da sala de aula? Aí tem vários documentários, tem um farto material que vocês podem pesquisar depois, justamente debatendo sexualidade e gênero na sala de aula. Aí tem um documentário que é focado nisso e que vai conversar com a ministra da Educação que implantou essa primeira etapa da transformação. Qual foi um dos métodos dele? Juntar as crianças com os adolescentes para debater, por exemplo, orientação sexual. Isso é muito legal também, porque você vai romper também essa ideia do mais velho, esse discurso de autoridade do mais velho e do mais novo. Você junta a criançada com os adolescentes e faz ali atividades conjuntas. Então exibe desenhos, lê textos. Desse jeito, é por isso que os índices de violência misógina, homofóbica beiram zero na Noruega, na Finlândia. Não que deixou de existir, existe ainda. Mas comparado, por exemplo, a um país como o nosso, né, é quase nulo. Mas daí alguém pode me perguntar, Marcelo, mas a Finlândia é do tamanho da Vila Prudente, né? Então aí é fácil implantar um sistema desse, concordo. A Finlândia é do tamanho da Vila Prudente, mas eles mostraram um caminho para nós. Só que assim, eles começaram isso em 85, se não estiver enganado. Faz 1 hora que isso aconteceu na Finlândia. Porque no processo histórico-social, 40 anos é muito pouco de transformação, né? Só que se hoje nós olhamos, e são os países com os menores índices de suicídio, de depressão, maiores índices de felicidade, satisfação, né? Menores índices de misoginia, de transfobia, é porque houve esse trabalho, houve essa coragem. E o interessante é que eles tiveram governos de esquerda e centro-direita, mas que mantiveram as políticas. Isso é o importante, a continuidade das políticas de educação, porque é um processo demorado mesmo. No Brasil, o que nós tivemos assim, de mais avançado foi um piloto, que foi a Escola Sem Homofobia, que gerou uma celeuma no Brasil em 2011, né, mas que infelizmente ele foi descontinuado em 2012, se eu não estiver enganado, né, no segundo ano do governo Dilma ele foi descontinuado por uma série de questões. Mas era um programa que era voltado para os professores e diretores, como eles lidariam com as diferenças em sala de aula, né? Então, teve essa ideia, né, de ligar, né, a sala de aula, a sociedade, né? Tinha esse objetivo, né? Só que, infelizmente, não foi adiante. Bom, então, algumas questões para nós irmos finalizando, eu quero deixar... isso que eu trouxe para vocês hoje é dentro do Ocidente. Isso é muito importante nós pensarmos que no Ocidente como um todo, o modelo educacional é muito semelhante, a maneira como o bullying se reproduz dentro e fora da sala de aula, ele é muito semelhante, né? E por fim, eu quero trazer 2 exemplos para nós pensarmos por que nós temos sim que discutir e com foco na masculinidade, né? Nós lá do Inanna, nosso núcleo de pesquisa, temos um foco em debater a masculinidade, né, esse lado, esse viés negativo e tóxico dela, né, porque nem sempre a masculinidade ela é tóxica, né, mas ela tem uma reprodução dela que é ruim. Por exemplo, uma questão interessante desses massacres em escola, como nós tivemos no Raul Brasil, em Suzano, ou vamos pegar os Estados Unidos, né, que quantas vezes esses massacres foram organizados e pensados por garotas, né? Isso é uma questão que eu quero que vocês levem isso, que vocês reflitam sobre isso, né? Eu acho importante nós pensarmos sobre isso. E depois, quando nós vamos estudar, vamos pegar Columbine e mesmo o caso de Suzano em Raul Brasil. Quando nós vamos estudar esse caso, o que levou esses garotos a pegarem esse ódio dos seus colegas, né? Em Columbine foi primeiro que os 2 garotos eram humilhados constantemente, porque eles eram entendidos como nerd, né? O nerd também sofre um bullying sistemático, né, na sala de aula, é importante. Dentro e fora da sala de aula, as pessoas que gostam de ficar em casa, estudando, etc., sofrem essa perseguição. Eram tratados como homossexuais também, né? Aí tem 2 filmes importantes, que é o Tiros de Columbine, que é o documentário do Michael Moore, e depois o filme Elefante, do Gus Van Sant, que é um importante diretor, que vai refletir sobre isso, né? Então eles vão se vingar, é uma vingança deles lá em Columbine, muito semelhante ao no Raul Brasil. E quando foram investigar os 2 garotos e descobrir aqueles chats, né, na Deep Web, e aí eles se sentiam fracassados enquanto homens, porque a masculinidade tem essa questão, né, dessa masculinidade juvenil,
que é esse mundo prometido aos garotos, mas nem todo garoto pode acessar esse mundo de conquista masculina. Então esses dois garotos que eram também nerds não tinham as garotas que disseram que eles teriam. Isso foi virando ódio, né? Então, tanto é que nas conversas eles tinham muita inveja de alguns garotos que pegavam algumas garotas que eles, né, não tinham, gostavam e não tinham. Então isso é misoginia também. Você tem uma questão muito importante, urgente, que nós precisamos discutir. Esses casos barbáricos, né, eles devem servir como um alerta. Infelizmente, nós comentamos na época e parou o debate, né? Então, por isso, é muito importante essa conexão entre o social e o educacional, né? Então, a ideia, então, gente, era um pouco falar sobre isso, trazer essa questão, né, do bullying, esse foco nesse bullying, o bullying, a masculinidade que são ensinadas aos garotos e dizer que é isso, que para nós rompermos com esse ciclo de violência tem sim que começar na educação infantil. Nós defendemos, ao contrário do que o senso comum diz, nós acreditamos que é a partir da educação infantil que você vai romper com esse ciclo de violência, né? E uma política constante, né? Já que as pessoas adoram usar como exemplo países europeus, então vamos copiar então desse jeito na primeira educação, na segunda educação, e que as universidades voltadas para a pedagogia e educação também comecem a formar profissionais que quando chegarem na sala de aula saibam lidar com isso. Então reforço, né, esse nosso livro Rosa e o Azul e as Mil Cores do Arco-Íris é pensado como uma ferramenta pedagógica, então fica também a dica aí para quem tem interesse no assunto. Então era isso, muito obrigado.